Dia 15 de julho, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Se Deus falou, ele cumprirá. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Gênesis capítulo 7, versículos 5 e 6. Muitas vezes nos questionamos por que levamos tanto tempo para alcançar o que planejamos e sonhamos. Lembre-se de que Noé levou 120 anos construindo a arca. Tudo o que o Senhor havia ordenado, Noé fez. A questão da vida não é o meu ou o seu plano, mas o plano de Deus para nós. Isso é o que tem que prevalecer. Durante muitos anos, eu acreditei em muitas mentiras. Entre elas, eu acreditava que nunca iria formar uma família, porque eu não havia recebido um bom exemplo em casa. Mas o fato é que Deus havia escolhido uma esposa para mim e planejado me dar uma linda família. Ele tinha planos e sonhos para mim, que se concretizaram quando abandonei as mentiras a meu respeito e aceitei viver sob a paternidade de Deus. Quando lemos a história de Noé, o propósito que o Senhor esperava dele era que ele construísse uma arca. O meu chamado foi o de ser pastor. O seu pode ser em uma área completamente diferente da minha. A grande questão que você precisa entender é que o Senhor tem grandes planos para você, e ele não tardará em fazer você alcançar as promessas dele. Assim como Noé, não importa a sua idade, se é ancião ou jovem, criança ou adolescente, homem ou mulher, Deus usa quem ele desejar para mudar este mundo e instaurar uma nova estação. É ele quem demarca as estações e decide quando é tempo de dar fim a um projeto e iniciar outro. Por isso, se apresse e corra em direção aos propósitos de Deus. A frase de hoje é: o que você chamou de escassez, Deus chamou de processo para colocar você na abundância. Lendo mais uma vez, o que você chamou de escassez, Deus chamou de processo para colocar você na abundância. Hoje é o dia 196 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 85 e a palavra-chave de hoje é cumprimento. O pastor Júnior Rostirola colocou aqui a palavra cumprimento, destacando que Deus cumpre aquilo que ele promete, destacando que Deus, quando fala, cumpre tudo aquilo que ele fala. Nós lemos aqui na mensagem de hoje que quando Deus falou para Noé construir uma arca, quando você lê o texto de Gênesis, você vê que nunca tinha chovido sobre a terra. Então, quando Noé começou a construir a arca, obedecendo o que Deus falou, as pessoas olharam para ele e ele já era um homem velho e disseram assim: você é um louco, nunca choveu, nunca vai chover. Mas Noé dizia para eles: o Senhor falou que virá uma chuva e ele me mandou construir essa arca. Ele nunca tinha visto uma chuva, mas ele creu no que Deus falou. Então ele gastou 120 anos fazendo aquela arca.
Talvez você pense assim, mas 120 anos, nesse tempo, a Bíblia relata que as pessoas viviam, em média, 800, 900 anos. Com o pecado, Deus estabeleceu que as pessoas viveriam, no máximo, 120 anos. Então, logo depois de Noé, quando você lê a Bíblia, no livro de Gênesis, você vai vendo que, depois que Deus disse, as pessoas vão viver até 120 anos, essa vai ser a média da vida das pessoas, você vê que a idade das pessoas, quando você vai lendo a Bíblia, foi diminuindo, diminuindo, e lá no Êxodo, as pessoas já viviam somente até esse limite. Moisés viveu 120 anos. Então não estranhe, quando nós estamos falando aqui na mensagem, que Noé tinha 600 anos quando ele terminou a construção da arca e começou a haver chuva. Estou dando esse alerta porque eu sei que existem pessoas que nunca leram a Bíblia. Então, você que nunca leu a Bíblia e estranhou, pensando assim, como assim 120 anos? Eu faço um convite a você que nunca leu a Bíblia, que você abra o livro de Gênesis. Gênesis significa começo, e lá no começo, o primeiro livro da Bíblia, o primeiro, que é Gênesis, fala sobre como Deus criou todas as coisas. E você vai conhecer como Deus criou os céus, como ele criou a terra e como ele formou o ser humano. Primeiro ele formou o homem, depois ele formou a mulher, e como as coisas se passaram no começo de tudo. Talvez a mensagem de hoje fala sobre pessoas que viveram o propósito de Deus. Então, quem sabe, Noé viveu o propósito dele. Era construir uma arca e salvar, deixar a humanidade ainda nessa terra. O propósito do autor aqui do Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Se você não conhece a história desse homem, o pai dele era um homem que vivia na embriaguez. Ele conta num outro livro que ele perdeu 3 irmãos por causa da agressividade do pai dele. Ele conta também que aos 7 meses o pai dele espancou ele, sendo que ele era um bebê, e a mãe dele ficou esperando para depois poder prestar os primeiros socorros para ele. Ele conta que ele cresceu e o pai dele nunca teve amizade com ele. Ele conta também que tinha medo de brincar com outros garotos e de jogar partidas de futebol, porque ele não sentia-se seguro. Ele não tinha autoconfiança, porque ele não tinha a figura paterna. Então, nesse quadro, ele diz: como eu terei uma família? Aos 13 anos ele aceitou a Jesus. Então ele começou a seguir a Jesus e começou a ler a Bíblia. E ele escrevia cartas para Deus, e esse livro que você está lendo aqui comigo, O Café com Deus Pai, são as cartas que ele escrevia, que ele guardou na casa dele e que em 2023 Deus disse para ele, quando ele já era pastor: lembra daquelas cartas que você escreveu? Agora você faz um devocional, porque eu quero alcançar outras pessoas. E você está lendo essa mensagem comigo aqui. Está sendo alcançado por essa palavra de um homem que vivia numa família disfuncional, com um pai que vivia na embriaguez, e de um adolescente que aos 13 anos recebeu Jesus e que viveu escrevendo cartas para Deus sobre o que seria da vida dele, qual seria o propósito para a vida dele. E Deus o tornou um pastor. Então,
de uma família que seria impossível sair um pastor, por ele ter se colocado na presença de Deus e ter perguntado qual o seu plano para mim, o Senhor pôde fazer dele um pastor. Então você pode, como nós lemos aqui na mensagem de hoje, ser um ancião, ser um jovem, ser um homem, ser uma mulher, ser uma criança ou um adolescente, mas Deus, quando você coloca em oração os seus planos, os seus propósitos na submissão da vontade dele, pode realizar aquilo que você pensa que é impossível. Deus, quando ele traça um plano e um propósito que ele mostra e traz clareza para a sua vida, leva você para a realização, para o sucesso, a conquista daquilo que você não pensou. Então, o desafio dele, do pastor Júnior Rostirola, ter uma família, conseguir ser um pai que ele não teve, conseguir ser um pastor e ajudar outras pessoas, sendo que ele não tinha esse socorro e esse auxílio. E Deus conseguiu fazer da vida dele um pastor. Então, aquilo que você pensa é impossível que se cumpra na minha vida, o plano de Deus, para Deus, quando você se submete, quando você ora, quando você coloca os planos na mão dele, ele pode fazer aquilo que você não imaginou, aquilo que você não pensou. Como que Noé construiu aquela arca? Ele creu em Deus. Se Deus falou, ele vai cumprir, ele cumprirá. Nunca havia chovido na terra na época de Noé. Mas como Noé se colocava diante de Deus, ele tinha essa clareza. Deus falou, ele vai cumprir. Então, busque, se você não sabe qual o plano de Deus, se você está numa encruzilhada, num momento de dúvida, questionamento, de reflexão, de será que a minha vida está no propósito de Deus? Faça um propósito de oração. Ore dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor me mostre com clareza se o caminho que eu estou seguindo é o caminho que o Senhor tem para a minha vida. Mostra-me se existem outros caminhos que eu ainda não vi, que eu ainda não percebi que o Senhor tem para mim. Peça que Deus fale com você. Ele vai mostrar a você, assim como ele falou com Noé, assim como ele falou com o pastor Júnior Rostirola, ele vai falar com você, se você pedir a ele que responda e mostre o propósito que ele tem para a sua vida. Pergunte ao Senhor: eu estou no caminho certo? É isso que o Senhor quer para mim? Mesmo você, que já tem uma certa idade, que pode estar pensando assim: mas eu já estou com idade avançada, a minha vida já passou. Deus levantou Moisés para ser o líder de Israel aos 80 anos. Moisés já viveu no tempo em que a Bíblia fala que as pessoas viviam no máximo até 120 anos. E Moisés viveu até 120 anos. Mas Deus o levantou aos 80. Então ele já tinha passado grande parte da vida dele. Deus deu um filho para um casal, Abraão e Sara. Sara era uma mulher estéril. Abraão viveu antes de Noé, num tempo em que as pessoas ainda viviam muitos e muitos anos. Mas eles já tinham idade avançada e Sara concebeu um filho que Deus disse, o nome dele vai ser Isaque, quando ela tinha 99 anos. Isaque significa riso,
significa sorriso. Então, ainda em idade avançada, Deus pode trazer um Isaac, um sorriso, um riso na sua vida, mostrando propósitos que você nunca pensou, que você nunca imaginou. Então, a mensagem de hoje, em resumo, é: se Deus falou, Ele cumprirá. Quando Deus fala, Ele cumpre. Então, se coloque na presença do Senhor, na presença de Deus, dizendo: Deus, me mostra qual o teu propósito, o teu plano para mim. Eu estou no caminho certo? Há algo que o Senhor quer me mostrar que eu ainda não percebi, que eu ainda não atentei, que eu ainda não prestei atenção, que eu ainda não me dei conta? Peça ao Senhor. Talvez você seja pai e mãe e pense: será que Deus tem algo na vida do meu filho? Lá no livro de Jeremias, você encontra no capítulo 1 a história de um profeta que se chamava justamente Jeremias. E ele conta que Deus falou com Jeremias, dizendo assim: eu te levantei para ser um profeta para as nações. E Jeremias disse: eu sou uma criança. E Deus estava ali tendo uma conversa com Jeremias e disse: não diga, eu sou uma criança, porque eu vou te ungir antes que você fosse gerado. Ainda no ventre da sua mãe, eu te levantei para levar a minha mensagem para as nações. Então Deus falou com Jeremias e o levantou ainda menino. A Bíblia também conta de um outro menino chamado Samuel. Tem um livro na Bíblia que se chama 1 Samuel. Samuel tem 2 livros, 1 Samuel e 2 Samuel, que fala sobre a história de Israel. E a Bíblia fala que esse menino teve um contato com Deus. Ele cresceu no templo e Deus o chamou 3 vezes pelo nome, dizendo Samuel. E ele não conhecia a voz do Senhor. Mas como ele estava sendo criado no templo, quando ele ouviu a primeira vez a voz, ele achou que era o sacerdote Eli que estava chamando ele. A Bíblia conta que ele foi até o sacerdote e disse: o Senhor me chamou? E Eli disse: eu não te chamei, volte a dormir. Então ele ouviu aquela voz mais uma vez: Samuel. Ele voltou para o sacerdote Eli: o Senhor me chamou? E Eli disse: eu não te chamei. E daí, pela terceira vez, ele ouviu Deus o chamando, Samuel, e ele perguntou para o sacerdote Eli: o Senhor me chamou? E o sacerdote Eli entendeu, porque ele era um sacerdote, que era o Senhor. E o sacerdote Eli disse para Samuel: quando você ouvir mais uma vez essa voz, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E a Bíblia conta que ele falou com Deus e Deus mostrou para ele o que aconteceria com a nação de Israel. Deus mostrou para Samuel, que ainda era um garoto. Então Deus não tem limite de idade. Ele fala com criança, ele fala com adolescente, ele fala com homem, ele fala com mulher. Ele fala com você que está no seu projeto e com você que pensa que já passou da idade de fazer coisas novas. Deus, ele fala, Deus ainda fala hoje, nesse tempo. E tudo que ele fala, ele cumprirá. Agora eu te convido a fazer uma leitura de Provérbios, capítulo 16. Se você nunca leu Provérbios, eu faço um convite a você. Aqui no canal, todos os dias, nós fazemos a leitura de um capítulo de Provérbios. Provérbios tem apenas 31 capítulos. Se você ler um capítulo por dia, você consegue ler Provérbios todo mês. E o livro de Provérbios é um livro
que traz conselhos para todas as áreas da sua vida. São conselhos segundo a direção de Deus. Então fica o convite para que você acompanhe as leituras de Provérbios aqui no canal. Agora, Provérbios 16, nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Esses versículos dizem aqui para nós. Verso 1. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor, Deus, quem dá a última palavra. Então veja, muitas vezes você fez planos que não deram certo. Muitas vezes você fez planos aquém daquilo que Deus tem para você. Aquém significa abaixo daquilo que Deus tem para você. Às vezes, a falta de ousadia, a falta de coragem, a falta de percepção de quem você é em Deus faz que você busque o que é menos, o que é menor. E às vezes Deus quer colocar você em uma posição melhor e maior, mas você não se identifica como uma pessoa que pode chegar até o propósito de Deus. O pastor Júnior Rostirola poderia pensar assim: eu, filho de um pai embriagado, que não tive confiança para aprender a jogar futebol com os meninos da minha idade, um adolescente com medo, dúvida, insegurança, vou ser ainda um homem de Deus? Vou ainda ter uma família? Vou ainda ser um pastor? Ele poderia se diminuir. Ele poderia pensar: eu nunca vou poder fazer isso. Mas ele confiou em Deus. Deus o colocou como um pastor. Então veja que, às vezes, você pode pensar: como que eu posso ter uma família se eu cresci numa família cheia de problemas? Como que você que é mulher, que de repente recebeu um diagnóstico médico de que você não pode gerar, você pode pensar aí: como que eu posso ser uma mãe? Mas Deus fez Sara, que era esposa de Abraão, ter um filho que se chamou Isaque, que significa riso, significa sorriso. Numa idade avançada, esse casal gerou um filho. E Deus disse: o nome desse filho vai ser Isaque. O nome desse filho vai ser riso. O nome desse filho vai ser sorriso. Deus fez com que uma mulher estéril e em idade avançada gerasse um filho. E desse filho que ela teve, o Isaque se casou com Rebeca, que também era estéril. Ele orou por ela, Isaque orou por ela, no caso a nora de Sara e de Abraão, e ela teve gêmeos. Então, Deus fez um milagre na família de Abraão 2 vezes. Na vida de Sara e na vida da nora dela, a Rebeca. Então as pessoas, lendo aqui no verso 1 de novo, podem fazer seus planos. Porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Quem sabe o seu plano é: vou viver aí sem família, porque eu nasci numa família cheia de problemas, então não tem como ter família. Mas não fique no seu plano limitado, restrito, que muitas vezes é pequeno, porque o Deus que você segue é imenso. Ele tem todo o poder. Ele é grandioso. Ele faz o que você não imagina e aquilo que você não espera. Então as pessoas podem fazer os seus planos. Ouse pedir a Deus: Deus, qual o seu plano para a minha vida? Qual o seu plano para o meu filho?
Às vezes você ora pelo seu filho, pela sua filha, que está longe dos caminhos de Deus. Às vezes você ora pelo seu pai. Às vezes você está orando por alguém na sua casa, buscando uma resposta de Deus. Será que essa pessoa nunca vai mudar? Creia, se Deus fala, Ele cumpre. A palavra-chave de hoje é cumprimento. Deus quer cumprir o que Ele tem para a sua vida. Então as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Talvez o médico disse para você: não dá, não tem cura, não tem saída, não tem resposta, não tem solução. Mas é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Ainda ontem, ouvindo a mensagem que foi pregada na igreja, uma jovem disse que tinha uma doença no coração. E o médico disse para ela: eu não posso garantir que você vai viver nem um mês, nem uma semana. Eu só posso dizer que você tem um problema no seu coração e você tem que fazer fisioterapia do coração para que você ganhe força e possa viver. Ela procurou uma fisioterapeuta e a fisioterapeuta disse para ela: eu tenho medo de você morrer na sessão de fisioterapia. Eu nem queria atender você, porque eu não quero ver uma pessoa morrer na minha frente. Mas aquela fisioterapeuta fez o trabalho dela. E aquela jovem disse que começou a orar. Ela não conhecia Deus. Ela veio para a igreja e começou a orar, e os jovens começaram a orar por ela. Isso aconteceu em 2020, bem na época da pandemia. E ela disse que depois de um tempo o coração dela respondeu. E ela conseguiu se curar. E ela está viva. E ela disse: foi Deus que fez isso. Então o médico disse: eu não tenho resposta para você. Eu não sei quanto tempo você vai viver. Mas Deus, quando ela buscou a Deus, Deus trouxe a resposta dele. Então, lendo mais uma vez o verso 1, as pessoas podem fazer seus planos. Quem sabe os planos dela eram: então, eu vou fazer as minhas últimas vontades. Já vou preparar o caixão. Já vamos ver o plano funerário. Mas ela não fez isso. Ela foi para Deus. Então as pessoas podem fazer seus planos. Porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Então, se você está pensando que não tem mais saída, e o seu plano é um plano para o pior, o Senhor Deus é que dá a última palavra. Vá para o Senhor Deus. Agora o verso 2. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Então você pode pensar: estou fazendo a coisa certa. Mas Deus, ele vê o que está no fundo do seu coração. Ele conhece as suas intenções. Ele sabe que, às vezes, você está com medo. E por isso você está fazendo menos, tendo um sonho menor, e não tem coragem de avançar para o que Deus tem para você. Então, seja intencional em pedir a Deus: Deus, eu quero saber a resposta, eu quero saber o plano, eu quero saber o que o Senhor reservou para a minha vida. Exercite a fé. Exercite a fé. Tenha confiança no melhor. Tenha confiança de que eu estou em Deus. E o verso 3. Peça a Deus. Peça, peça, peça a Deus. Peça a Deus que abençoe os seus planos,
e eles darão certo. Mas peça, porque lá em Mateus, no capítulo 7, Jesus disse no versículo 7, peçam, peçam, e vocês vão receber. Batam, batam, e a porta vai se abrir. Busquem, e vocês vão achar. Então, fique com essa palavra de Provérbios, capítulo 16, versículos 1 ao 3. Que você faça os seus planos na direção de Deus. Ele realiza o que você não imagina. Saiba quem você é em Deus. Você é filho amado de Deus. Você é filha amada de Deus. Coloque os seus planos nas mãos dele. Olhe para ele. Busque a resposta da boca dele. Porque é o Senhor quem dá a última palavra. E não desista de ninguém por quem você está orando, por quem você está buscando, pela sua família, pelos seus negócios, pelos seus projetos, pelos seus planos, porque é o Senhor quem dá a última palavra. Agora faço um convite para você que ouviu essa mensagem e pensou: como que eu faço para chegar até Deus? Então, aqui na tela, eu estou deixando a oração de confissão. A oração de confissão é uma oração em que você pede, você confessa que quer receber Jesus. Você confessa: eu quero Jesus. Eu quero confessar os meus pecados. Eu quero reconhecer que eu preciso de Deus. E a Bíblia fala em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou Jesus, para que Jesus pregasse o reino de Deus nessa terra, anunciasse Deus para nós e para que ele oferecesse a vida dele em uma cruz. Ele morreu numa cruz, sendo justo, e quando ele morreu na cruz, o sangue dele, a vida dele que foi oferecida a Deus, serviu para nós recebermos o perdão dos nossos pecados. Os nossos pecados nos impedem de chegar até Deus. Então Jesus veio nessa terra, pregou o reino de Deus e morreu para que toda pessoa que confessá-lo como Senhor e como Salvador receba o perdão dos pecados e, perdoados, possam chegar até Deus. Jesus, ele abriu a via de acesso para Deus. Então, aqui na tela, a oração de confissão é uma oração em que você liga o seu pensamento, o seu coração e entrega-se completamente a Deus. Mas para chegar a Deus, você precisa confessar os seus pecados e receber a Jesus. Então, pause esse vídeo e ligue o seu coração, o seu pensamento com Deus e faça essa oração que está aqui na tela. Nessa oração você vai dizer, você vai confessar que quer que Jesus seja o Senhor, o líder da sua vida. E vai confessar que quer Ele como seu Salvador. Salvador do quê? Ele te salva dos pecados. Você vai pedir perdão pelos seus pecados e vai pedir para que o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, entre na sua vida. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus. E o Espírito Santo vai falar com você. Talvez você ouviu aqui a mensagem e pensou assim: Deus vai falar comigo? Deus, ele fala com as pessoas. Ainda hoje, em todo o tempo, toda pessoa que busca ele em oração recebe respostas. Ele fala no seu coração, ele fala no seu pensamento. Ele dá um toque, você vai sentir no coração ele dizendo: não faça mais isso. Isso aqui está errado. Eu quero que você melhore aqui. Quanto mais você falar com ele em oração, mais sensível você vai ficar à voz do Espírito Santo. E ele vai falar com você. E você vai pedir também para que ele anote o seu nome no livro da vida. O livro da vida é um livro que faz o registro dos filhos de Deus.
Da mesma forma que quando uma criança nasce, ela tem o registro no cartório, quando você aceita Jesus, o seu nome é registrado no céu, no livro da vida, e você passa a ser um filho, uma filha de Deus. E você vai terminar a oração em nome de Jesus e vai dizer amém, que significa que assim seja. Então pause esse vídeo, faça essa entrega a Deus, faça a confissão de Jesus, peça para ter o Espírito Santo e depois procure uma igreja que prega que somente Jesus salva e que todas as orações devem ser exclusivamente feitas a Jesus. Procure uma igreja que pregue essa verdade, participe dos estudos da Bíblia para conhecer mais sobre Deus, aprofunde seu relacionamento com Deus. E Deus falará e certamente cumprirá tudo o que disser a você. Agora vamos para a leitura bíblica de hoje. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 85. O Salmo 85 nos diz assim: ele é uma oração. Ó Senhor Deus, tu tens sido bom para a tua terra. Fizeste com que Israel prosperasse outra vez. Perdoaste todos os pecados do teu povo e não olhaste para as suas maldades. Acalmaste todo o teu furor e deixaste de lado o fogo da tua ira. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus, nosso Salvador, e não continues aborrecido com teu povo. Será que vais ficar irado para sempre contra nós? Será que a tua ira nunca vai acabar? Dá-nos forças novamente, e assim o teu povo se alegrará por causa de ti. Mostra-nos, ó Senhor Deus, o teu amor, e dá-nos a tua salvação. Eu escuto o que o Senhor está dizendo. Para nós, o seu povo, para nós, os que somos fiéis, ele promete paz, se não voltarmos aos nossos caminhos de loucura. Na verdade, Deus está pronto para salvar os que o temem, a fim de que a sua presença salvadora fique na nossa terra. Aqui no verso 9, temer a Deus significa dar honra e colocá-lo acima de tudo em primeiro lugar. Então aqui no verso 9, na verdade, Deus está pronto para salvar os que o temem. Deus está pronto para salvar os que buscam a Ele, os que honram a Ele, os que o colocam em primeiro lugar na sua vida. E Ele está pronto para salvar os que o temem, a fim de que a sua presença salvadora fique na nossa terra. Deus quer manifestar a presença salvadora dele na terra de todos aqueles que o buscam. Na terra significa na sua vida, na sua casa, no seu lar, no seu negócio, na sua família. Na verdade, lendo aqui mais uma vez o verso 9, Deus está pronto, Ele está pronto para salvar os que o buscam, os que o temem, a fim de que a sua presença salvadora, a presença salvadora dele, fique na nossa terra, fique na sua vida. 10. O amor e a fidelidade se encontrarão. A justiça e a paz se abraçarão. Deus quer trazer o amor e a fidelidade dele. Ele quer trazer o amor e a fidelidade dele. Ele é fiel. Ele quer trazer a justiça e a paz. 11. A fidelidade das pessoas brotará da terra, e a justiça de Deus olhará lá do céu. Quando as pessoas são fiéis a Deus, quando o verso 11 diz assim, a fidelidade das pessoas brotará da terra, quando desde o princípio, o broto é o começo de uma planta. Então, quando nós, desde o começo do relacionamento que temos com Deus, nos comprometemos a ser como uma planta que é fiel desde o princípio, desde o começo, Deus olha e manifesta a justiça dele,
A justiça de Deus olhará lá do céu. Deus, ele vê quando você é sincero, quando você é sincera, quando você começa a falar com ele como um broto, num relacionamento novo com Deus. Quem sabe você teve várias conversas com Deus, mas você não cumpriu o que você prometeu. Então, aqui no verso 11, comece uma nova oração. Comece um novo relacionamento. Diga a Deus, eu quero deixar tudo que eu prometi que eu não fiz e quero começar como um broto. Quero começar um novo pacto. Quero começar uma nova aliança. Quero começar algo novo que eu vou ser fiel ao Senhor. A fidelidade, verso 11, a fidelidade das pessoas brotará da terra e a justiça de Deus olhará lá do céu. Quando você é fiel a Deus, então Deus manifesta a justiça dele, a vontade dele. A justiça de Deus olhará lá do céu quando você for fiel, como um broto, limpo, sem nenhuma amarra, sem nada que tenha alguma mancha ou que tenha alguma coisa de errado. Verso 12: O Senhor Deus nos dará o que é bom, e a nossa terra produzirá as suas colheitas. Quando você faz isso, o Senhor Deus, como resultado, como consequência, como resposta, dá o que é bom. E a nossa terra produzirá suas colheitas. E aquilo que você fizer, a sua terra, a nossa terra é a nossa casa, a nossa família, os nossos negócios, os nossos planos, os nossos projetos. O Senhor fará com que tudo aquilo que você põe na mão dele produza as suas colheitas. E o verso 13: A justiça irá adiante do Senhor. A justiça dele vai à frente do Senhor e preparará o caminho para ele. Deus abençoe a sua vida grandemente. Dê glória a Deus, Pai, porque Ele deu a salvação a nós. Dê glória ao Pai, porque Ele enviou o Filho, Jesus, que é o nosso irmão mais velho. Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele veio como filho e deu a vida por nós. Então dê glória ao Pai, porque Ele enviou Jesus, nos deu um irmão mais velho. Dê glória ao Filho, ao nosso irmão mais velho, a Jesus, porque Ele deu a vida dele por nós. E dê glória ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos acompanha aqui nessa terra, nos orientando pelo caminho que nos leva até o céu. Deus abençoe o seu dia grandemente. E eu convido mais uma vez, estude Provérbios. Aqui no canal, todos os dias nós postamos um vídeo sobre o livro de Provérbios. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém e amém.